皆さん、白いおはようございます。A paz do Senhor a todos, bom dia. 今年最後の、日本語礼拝で皆さんとこうして、参加できることを本当にとても、喜んでいます。Então, eu fico muito feliz de poder estar participando do último culto de japonês desse ano com os irmãos. で本当に1年間本当にいろんなことが一人一人にあったかと思うんですけども、やっぱりその最初の、主に対して最初に出る言葉はやっぱり感謝の気持ちで、感謝の言葉を私は本当にとても主に送りたいと思います。Então, muitas coisas devem ter acontecido durante o ano na sua vida, mas hoje eu quero terminar esse ano com palavra de gratidão, agradecendo a Deus por esse ano. では、ヤコブの手紙の一章を、読んでから始めたいと思います。Então, eu gostaria de estar começando lendo em Tiago, capítulo 1. 一章の2節から4節まで初めに読みたいと思います。Do 1 ao 4. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4. では、読んでいきたいと思います。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar na sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. では、祈りたいと思います。 Vamos orar. 主イエス様、今日という日を本当に感謝します。今年最後の日本語礼拝に少し私たちが参加できることを、そしてあなたがその御言葉を与えてくださって、私たちにあなたのことをもっと知れるチャンスを与えてくださることを本当に感謝します。主よ、今日という朝、これから私たちはあなたの御言葉を聞いて学びたいと思います。あなたの考えに属さないもの、あなたに属さない考えだったりとか、疲れや眠気をどうか主イエス様の皆によって取り除いてください。そして今日参加されている方々一人一人をどうか祝福してください。あなたの御言葉を理解できるように、どうか御霊が働いて心を開いて受け取ることができますように、そしてこの御言葉を通訳してくださっている松山牧師も祝福してください。あなたが私たちを通して一人一人の心に語ってくださりますように、この時を祝福してください。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではご着席ください。 Os irmãos podem se assentar. で本日のテーマなんですけども、先ほどもチャンスの時に、話されたように忍耐について話をしたいなと思います。 Então, hoje, o tema de hoje, como já foi falado na oportunidade, é sobre a perseverança. 忍耐力を持つその大切さについて、皆さんと今日は学びたいなと思ってます。 Então, hoje eu quero estar falando sobre ter essa força para perseverar. その忍耐というのは難しい状況だったりとか困難なその状況でも目標のためだったりとか自分の将来のためだったりとか、成長のために努力を続けたりとか、行動を取り続けることを忍耐と言います。 Então, perseverança é quando você enfrenta momentos difíceis, quando você tem um objetivo, você tem que se esforçar, você faz um esforço, você persevera, você continua. Isso é perseverança. 我慢というその言葉と少し意味合いが少し違ってきます。 Agora, suportar já é algo um pouquinho diferente, na verdade. やりたくないことをやりたくないなという気持ちを抑えながら早く終わってほしいなと思いながら、仕方なくやることも我慢と言います。 Então, suportar, às vezes você está numa situação difícil, você fala, falta pouco, eu vou aguentar. Isso é suportar, né? 我慢しないといけない時もあるので、我慢が全部悪いわけではないです。 Então, existem momentos que nós temos que suportar mesmo. Então, suportar não é algo ruim. ただ忍耐力のある人というのは難しいことに直面しても、それを冷静に受け止めて常に前向きに努力をして何をするべきなのかということをしっかりと明確にして耐えることができるんです。 Então, a perseverança, quando você passa por alguma situação que exige um certo esforço, quando você consegue pensar e planejar melhor através da perseverança. 私たちクリスチャンの持つべき特徴が忍耐なんです。忍耐が私たちの特徴の一つなんです。
Então, a perseverança é uma virtude, é algo que a gente tem que ter na nossa vida. その教会に行くときは今の季節だと寒いし、雨も降っているし、疲れているけど、何のために教会に行くのか。で、その疲れてても寒くても教会に行くその理由をしっかりと明確に持ってないといけないんです。Então, por exemplo, numa época fria dessa, né, que às vezes você está cansado do seu trabalho, lá fora está frio, mas você tem que ter bem claro na sua mente o porquê que você vai na igreja, por que você tem que ir na igreja, como você vai perseverar numa época dessa, você tem que ter bem claro na sua mente. 奉仕をするときだったりとか、教会に行くとき、主に賛美をするときだったりとか、戒めを守るときは、誰かに言われてやりたくないけど、それを行うのではなくて、心から喜びを持って愛を持って行わないといけないんです。Então eu vou na igreja porque eu tenho minha obrigação, porque eu tenho que servir, eu tenho algum ministério. Você não deve pensar assim, você tem que ter a alegria de servir a Deus, de você fazer algo para Deus. で、この聖句では試練に遭うときはいつでも喜びと思いなさいと、すごく難しいことを私たちに教えているんです。Bom, aqui está falando assim que para a gente ter gozo quando passar por uma provação. Então nós vemos que está ensinando algo que é muito difícil de você realizar. 一般的にそうなんですけども、私自身もそうだったように、基本的には試練とか難しい出来事から避けたいと思う人がほとんどなんです。Assim como eu já passei por isso, eu creio que a maioria das pessoas, quando você quer evitar passar por provações, não é verdade? Você quer evitar esse tipo de situação. 苦しみに遭いたくないなと、苦しみに避けたいと、神様に私たちは時に神様にどうか私たちを苦しみから避けるようにしてくださいとか、試練に遭わないようにしてくださいと、願ってしまう人もいるかもしれないです。Então, tem pessoas que ela pode estar pedindo para Deus, Deus me livre de sofrimento, não permita vir sofrimento na minha vida. Há pessoas que pedem isso. 試練にあったら試練がなるべく軽い試練になりますようにとか、早く試練を終わらせるようにしてください、神様お願いしますと願う人がいるかもしれないです。Então você ora, Deus, quando eu for provado, que não seja uma provação muito dura, que seja uma provação mais leve, ou que essa provação ela passe rápida da nossa vida, não é verdade? 神様を愛しているから試練がないよと先ほども言ったように、聖書では必ず私たちには苦難や試練は人生にあると教えているんです。Então, assim como o nosso irmão falou agora há pouco, não é porque nós amamos a Deus que nós não vamos passar por dificuldades, porque a Bíblia ela já falava que nesse mundo nós teríamos aflições, nós iríamos passar por essas provações. 聖書はね、私たちが試練から逃げるようにとか、試練にあったら悲しむようにと、教えているのではなくて、試練にあったら喜びなさいと教えています。Então, na Bíblia, ela não está falando assim, quando você passar por provação, você tem que fugir ou você tem que se entristecer. Ela está falando o contrário, quando você passar por uma provação, você tem que ter gozo e alegria. なぜわざわざ私たちは喜ばないといけないんでしょうか。Então, por que será que nós temos que nos alegrar quando nós passamos por alguma provação? まず私たちの霊的な成長のためには、試練は本当にとても必要なことなんです。Isso porque para o nosso crescimento espiritual é necessário nós passarmos por provações. それを通して私たちは神様への信仰を強めることもできるし、クリスチャンとしての成熟や成長ができるチャンスがあるんです。Porque através disso, nós como cristãos, nós começamos a amadurecer como cristãos, nós começamos a crescer espiritualmente, nós nos fortalecemos em Deus. イエス様との関係性をもっと深くするチャンスがそこにあるんです。E ali nós temos a oportunidade de aumentar o nosso relacionamento com Jesus. もちろん神様は私たちを愛しているんですけども、私たちが本当に神様を愛しているのか、神様に対する信仰が本当にあるのか、神様は3節に書いてあるように信仰を試されるんです。Então, aqui como está escrito no versículo 3, que sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para provar a nossa fé, para ver se realmente nós temos fé, que se nós amamos a Deus. 本当にすごい大変な時に神様は私たちの信仰を試します。Então, quando nós passamos pelos piores momentos da nossa vida, é que a nossa fé está sendo provada. そこで神様が私たちの心を見て何を見るかというと、その大変な時に私たちはイエス様を信じ続けるのか、それとも諦めてしまうのか、それを試されるんです。Então, Deus, quando nós passamos por uma provação forte, o que Deus está olhando no nosso coração é se nós vamos continuar seguindo, crendo em Jesus, ou se nós vamos desistir. 本当は試練を避けたかったし、なるべく軽い試練が良かったのに、神様は本当に大変な試練を与えてくれたから、神様にはもう本当に失望しているとか、神様にもう怒ってしまう、
不満を持ってしまう人が、残念ながらそのクリスチャンの一部ではいるんです。Então, infelizmente, existem muitas pessoas que elas ficam pedindo, ah, Deus me dá uma aprovação leve, ou que seja por curto tempo, e quando elas se encontram com uma aprovação difícil, elas acabam ficando bravas com Deus, elas acabam ficando desgostosas com Deus. Isso, infelizmente, muitos cristãos são assim. 神様は、私は神様のことを愛しているのに、神様は私のことを愛していないと勝手に勘違いしてしまう人がいるんですけども、よく覚えておいてほしいのは、神様は私たちを愛しているから試練に合わせるんです。Então, muitas pessoas elas pensam assim, ah, eu amo a Deus, mas Deus não me ama, por isso que Ele deixa passar esse tipo de coisa. Mas que hoje eu quero passar para vocês que, porque Deus ama vocês, Ele permite vocês passarem isso. それを理解していない限り、私たちはその試練に遭うたびに神様に対して不満を持ったりとか、失望したりとか、もう変わることができないんです。Então, se você não entender esse trabalhar de Deus, todas as vezes que você passar por alguma aprovação, você vai acabar ficando desgostoso e nunca vai ter mudança na sua vida. 私自身もその試練を受けた時には、やっぱりなんでこんな目に遭わないといけないのかとか、神様に不満を抱いてしまうような時期もありました。Então, eu também passei por isso na minha vida. Por que tem que estar acontecendo isso na minha vida? Houve momentos na minha vida que eu fiquei insatisfeito com Deus. 教会に行くと、教会の人たちの中でもその試練に遭っている人たちももちろんいたんですけども、その人たちはその喜びを持ってその神様に仕えているし、賛美をずっと捧げていたんです。でもその時私は大変な時なのにそんなことをしている場合じゃないだろうと、理解はできていなかったんです。Então, quando eu estava passando essa situação, eu via pessoas na igreja que também estavam passando por situações difíceis, mas algumas delas, elas conseguiam continuar louvando a Deus, continuavam com alegria, e eu ficava pensando como que elas conseguem fazer isso, não era para elas estar felizes desse jeito, passando por essas tribulações. その時の自分にはその試練に対するその忍耐力も持っていなかったし、その喜びもまだ私には欠けていたんです。Nesse momento eu não entendi o que era a perseverança e eu também não conseguia ter alegria nesses tipos de momentos. 神様は私たちを愛しているからその試練を許されて私たちの信仰を試されます。Então, porque Deus nos ama, Ele permite nós passarmos por provações para provar a nossa fé. 神様の何よりのその望みは私たちのその霊的な成長なんです。Porque o que Deus mais quer da nossa vida é que nós venhamos crescer espiritualmente. 忍耐を持ってほしいと望んでいるんです。Deus ele quer que nós aprendamos a ter essa perseverança. 神様は私たちの天のお父さんです。その父としての望みを天のお父さんは持っているんです。Porque Deus é o nosso Pai que está no céu. Ele quer que nós tenhamos essa perseverança. 子供には成長してほしいと望んでいるその親としての気持ちが神様にはあります。Então Deus ele tem esse sentimento de pai, assim como um pai quer que o seu filho cresça, Deus também quer que nós cresçamos espiritualmente. ただその忍耐というのは私たちは全てうまくいっている時に生まれるわけではないんです。Mas a perseverança, ela não vem nascer quando todas as coisas estão bem. 3節に書いてあるように、試されている時、信仰が試されている時に、忍耐が生まれると教えています。Como diz no versículo 3, a perseverança ela nasce quando nós passamos por alguma provação. 試練や苦しい時に私たちは忍耐が生まれて成長することができるんです。Então, quando nós passamos por algum sofrimento, então nasce a perseverança e ali nós começamos a crescer. 私たちはその試練を通して試練がなければ成長することはできないし変わることもできないんです。Então, se nós não tivermos provações, nós não crescemos e também nós não temos mudança na nossa vida. 私たちは何もしないでソファに、ゆっくりと、ずっと座っていて、テレビを眺めながらだと私たちは変わることができないように、私たちは本当に大変なことでも耐え忍んで成長できるように努力しないといけないんです。Então, se você ficar na sua casa sentado no sofá, esperando o tempo passar, nunca a sua vida vai mudar. Mas aí quando nós passamos por momentos difíceis, nós vamos suportando, isso é a perseverança. で忍耐力をつけていくと、4節に書いてあるように、忍耐を完全に働かせなさいと、私たちに助言をしています。Aqui no versículo 4 ele fala assim, ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. 試練の中で私たちの忍耐を働かせることができることになったら、その試練に対する喜びも持てるし、心を折れることがなく神様を求め続けることができます。
Então, para nós termos essa, para gerar essa perseverança em nós, é necessário passar por provações. E assim nós vamos sendo fortalecidos, nós vamos crescendo em Deus. 私たちがその成長を続けることによって4節に書いてあるように、何一つ欠けたところのない成熟した完全なものになることができると私たちにそう教えています。 E aqui no versículo 4 fala assim que para que nós sejamos maduros e completos. で、その罪のない完璧な人になるわけではないんです。 Não está falando que nós vamos nos tornar uma pessoa perfeita que não tem pecado. でも私たちはその試練を通して学んだことを私たちはその自分の人生に適応して忍耐もつけて少しずつ成長することができます。 Mas quando nós passamos por provações e nós vamos tendo essa perseverança na nossa vida, nós vamos crescendo pouco a pouco. だから私たちはその試練に対して恐れたりとか悲しむのではなくて、喜ぶ立派なクリスチャンになる姿を神様は望んでいるんです。 Então, quando nós nos deparamos com alguma aflição, com alguma provação, nós não devemos ficar tristes, nós temos que nos alegrar, sabendo que é isso que Deus está permitindo na nossa vida para gerar essa perseverança e o crescimento na nossa vida. で、私自身もその立派なそのクリスチャンになれるように努力をしています。 Então, eu também me esforço para me tornar um cristão perfeito. ね、どんな時でも本当に時が良くても悪くても私はその神様に賛美を捧げられるような、神様に仕え続けられるようなそんな姿になりたいと思っていますし、神様は私だけではなくて一人一人皆さんに対してそう望んでいます。 Então eu desejo servir a Deus, eu continuar servindo a Deus, independente das circunstâncias. É esse tipo de pessoa que eu quero me tornar e é esse tipo de pessoa que Deus quer que nós nos tornamos. Uma pessoa que, independente das circunstâncias, você continue amando e servindo a Deus. もしあなたがその成長したい、忍耐力をつけたいと思うのであれば、自分の人生にはその苦しみだったりとか試練が必要だということはよく覚えないといけません。 Então, se você deseja crescer espiritualmente, se você quer ser uma pessoa perseverante, saiba que para que isso aconteça na sua vida, você vai passar por situações difíceis e sofrimentos. で、この聖句では試されている時にはその忍耐が生まれると教えているように、試練が私たちの忍耐を生みます。その後に今度は忍耐から希望を生み出すことができると、聖句では別の聖句で教えています。 Então nós vemos aqui que então para nós termos essa perseverança é necessário passar as provações. E quando nós gerou em nós a perseverança também ela vira esperança. E isso vai estar escrito em um outro versículo. そのプロセスをローマ人の手紙の5章3節から5節に書いてあります。 Isso se encontra em Romanos 5, a partir do versículo 3. 3節から5節までです。 Até o 5 também. ローマ人の手紙の5章の3節から5節。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 Então Romanos 5, do versículo 3 ao 5 diz assim: Não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. で、ここでも自分はその苦難に対しても喜んでいますよと、書いてあるんです。 Aqui também está escrito para nós termos alegria nas tribulações. で、苦難からその忍耐を生み出して、忍耐から今度は練られた品性を生み出して、練られた品性から今度は希望を生み出すと教えています。 Porque aqui diz que quando nós passamos por essas tribulações, ele vai produzir em nós a perseverança. A perseverança vai gerar a experiência a esperança. で、だからそれを確信しているから私は喜んでますよと、書いてあるんです。 Então, como nós cremos nisso, nós temos que nos alegrar. だから私たちはその忍耐を生み出すためにはまず私たちは試練を受けないといけませんし、成長のためにも神様を求め続けるその忍耐がまず求められて、その後から私たちは今度は練られた品性が生み出されます。 Então, por isso que os irmãos aprendam isso, para que nós tenhamos essa perseverança, é necessário passar por tribulações. E quando nós temos a perseverança, ele vai gerar experiência em nossa vida, e essa experiência vai nos dar esperança. 練られた品性とは何かというと、そのクリスチャンとしての人格だったりとか、クリスチャンとしてのその確かな強さが表されています。 O caráter cristão ele vai aparecer através disso.
私たちが強さを、さらに強くなっていくには料理で使っている包丁とか刀と作られる時の工程と少し似ているんです。A nossa força ela é semelhante à fabricação de uma faca? Uma espada? Uma faca? Uma espada? で包丁とか刀がどうやって作られるかというと、まず鉄を炎に、当てて、その鉄が赤くなるまでまず、加熱するんです。Então, quando se vai fazer uma faca ou se vai fazer uma espada, eles são colocados no fogo até ele ficar bem vermelho. で、赤くなったら今度は出してハンマーで叩いて形を作るんです。E aí, depois, quando ela está bem vermelha, você começa a bater com um martelo até dar a forma a essa faca, a essa espada. で、今度はまた炎の中に入れて加熱して、また出して冷やして、また加熱をして冷やすというその繰り返しをするみたいです。E aí continua, aí de novo, depois de martelar, aí volta de novo para o fogo. E aí aquece de novo até ficar vermelho, e depois esfria de novo. E fica repetindo aquecimento, esfriamento, aquecimento, esfriamento. それをしていくことによって包丁としての実用的な硬さが、作られるみたいです。Então, através desse tipo de aquecimento e esfriamento, esse material vai se tornando bem sólido, bem duro. で、その神様は私たちを同じような扱いをします。Deus ele também faz a mesma coisa conosco. その炎を試練と例えるとしたら、私たちは試練を受けてはその試練を乗り越えて、試練を受けてはまた乗り越えて、そうして私たちは成長していって、クリスチャンとしての強さや人格を持つことができます。Então, se nós formos comparar as provações como fogo, é assim, quando nós recebemos provações, nós vencemos as provações. Vem outras provações, nós vencemos as provações. E nós vamos nos tornando forte, assim como a espada, como a faca. 神様は私たちを強くしてくださるんです。Porque Deus está nos fortalecendo e nos fazendo pessoas fortes. 主にあって私たちは固く立つことができます。E aí nós podemos ficar firmes de pé diante de Deus. で、練られた品性を、得ることができたら、今度は私たちは希望を生み出すことができます。Então, e quando nós temos esse tipo de experiência, agora nasce a esperança. で、その希望は失望には終わらないと教えています。E aqui fala que a esperança ela não traz confusão. 私たちが持っているその希望はイエス・キリストです。Porque a nossa esperança é o Senhor Jesus. もちろんその神様の奇跡だったりとか、その印を求めること、待つことはとても立派なことで素晴らしいことなんですけども、私たちにはそれに勝る一番の希望があります。Então é lógico que quando nós buscamos um milagre de Deus, quando nós esperamos um milagre de Deus, isso é algo muito importante, mas eu vou passar algo melhor que isso ainda, amados. イエス様はこのようにまた再臨して教会の迎えに来ることと、主が神の王国を治めること、王として私たちを治めてくださる、その希望を持っているはずです。Então é algo mais maravilhoso que isso é que o Senhor Jesus ele vai voltar e vai nos levar para o seu reino, um reino eterno. Isso é maravilhoso. だから私たちはこの世で苦しみを受けている間に天からの素晴らしい報いがあるということをよく知らないといけません。Então nós temos que ter essa esperança, saber que por mais que nós estamos passando por uma provação aqui nesse mundo, nós temos um mundo maravilhoso que nos espera. だからその試練や苦しみをただ我慢するのではなくて、その忍耐から希望までの過程をよく知っているのであれば、よく覚えているのであれば、私たちは常に喜ぶことができます。Então não é somente você suportar as aflições, você tem que suportar, você tem que gerar a perseverança. Essa perseverança tem que te dar experiência e essa experiência tem que te dar a esperança na sua vida. E assim você vai ter a alegria, vai conseguir se alegrar nesses momentos. で、その試練の中で聖霊様、私たちに与えられた聖霊様によって、神様の愛が私たちの心に注がれると書いてあります。E aqui fala assim que através disso, como o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas, o amor de Deus é derramado em nossos corações. で、もちろん私たちは神様なしでは苦しみだったりとか試練を乗り越えることはできません。Então é lógico que se nós sem Deus nós não conseguimos vencer as dificuldades da vida. 私たちには神様が必要で、だから神様は私たちに聖霊様を与えてくださりました。Nós precisamos de Deus, por isso Deus nos enviou o seu Espírito Santo. 心の中にいることによって私たちは神様の愛を気づかせてくださります。E ele faz, nós percebemos o amor de Deus dentro do nosso coração. だから私たちは苦しみにあっても愛されていないとは思わずに、むしろそこで私たちは神様の愛を見出すことができます。
Então, quando você passa por alguma tribulação, você não deve pensar que você não é amado por Deus. Pelo contrário, através disso é que vai gerar o amor de Deus derramado no seu coração. そのイエス様の愛だったりとか、イエス様へのその希望をしっかりと持っているのであれば、どんな厳しい試練でも私たちは耐え忍ぶことができます。 Então, se você tiver com a sua esperança em Jesus Cristo, independente da aprovação que você passar, você vai conseguir vencer ela. ただその試練に喜びを持たなかったりとか、しっかりと理解していないと、残念ながら諦めてしまう人が、います。 Mas, infelizmente, quando você não consegue entender o que você está passando, você acaba desistindo. Muitas pessoas elas acabam desistindo quando passam por provações. その試練のその辛さだったりとか、その本当にその霊的に疲れてしまうというその気持ちは私はとてもよく理解します。 Então, eu sei que quando nós passamos por provações, nós nos sentimos cansados. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é o cansaço de passar uma provação. 試練を続けるとやっぱりどうしても私たちはその疲れてしまいます。 Então, se a sua provação ela é prolongada, nós acabamos nos cansando. では何がその私たちにその度に新しい力を与えてくださるんでしょうか。 Então, nesses momentos, quando a gente está cansado, o que é que nos vai dar força? 何がその私たちをその励ましてくれて、何がその私たちのその希望を再確認させることができるんでしょうか。 Então, o que é que vai nos fortalecer? O que é que vai nos dar a esperança novamente? 神様の御言葉です。 A palavra de Deus. 聖書が私たちを強くしてくださります。 A Bíblia, ela nos fortalece. 聖書ではたくさんの人物がその登場します。 Na Bíblia, ela fala de vários personagens aqui. で、そこから私たちはそのたくさんのことを学ぶこともできます。 Então, quando nós estudamos a vida desses personagens, nós aprendemos muitas coisas para a nossa vida. で、何のために学ぶのか、ローマ人の手紙の15章の4節に理由が書いてあります。 Então, por que nós temos que aprender isso? Isso se encontra em Romanos, no capítulo 15. ローマ人の手紙の15章の4節。 No versículo 4. かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。 Diz assim, Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. この聖句ではその旧約聖書の人物について教えています。 Então, isso aqui foi escrito pelas pessoas do Velho Testamento. その新約聖書の時代にその書かれてあるので、その旧約聖書がその過去なので、彼らのことをその書いてあるんです。 É lógico que nós estamos lendo o Novo Testamento e está falando de coisas do Velho Testamento. で、その私たちにその忍耐や励ましやその希望を与えるために、私たちのために旧約聖書のその人物たちのそのストーリーが記されているんです。 Então, está falando aqui que as histórias dos personagens da Bíblia foram escritas para gerar isso em nós, nos gerarmos a perseverança, a experiência, a esperança. 今の私たちはその新約聖書の人物たちのストーリーも見ることができるので、そこから学ぶこともできます。 E também nós temos a história dos personagens do Novo Testamento, nós podemos aprender muito com a vida deles também. で、その彼らをその私たちの手本にすることができるし、その彼らのその人生を学んでいくことによって私たちは希望を得ることもできます。 Então nós podemos aprender muito através da vida deles, nós podemos ter esperança em nossa vida através dos exemplos que eles nos deram. 旧約聖書では例えばそのアブラハムだったりとか、そのヨセフだったりとか、そのヨブたちに対して神様はその素晴らしい約束を持っていたし、神様はその約束をしっかりと実現されました。 Então você pode aprender ali com Abraão como que Deus fez a promessa maravilhosa na vida dele, como Deus cumpriu essa promessa, o José, você pode aprender através dos exemplos deles. で、その人のタイミングではなくて、神様の完璧なタイミングでその実現したんです。 Aí você vai ver que não foi no tempo de Abraão que ele queria, não foi no tempo de José que ele queria, foi no tempo de Deus que as coisas aconteceram. で、その神様のタイミングがその実現するまで何をしていたかというと、耐え忍んでいたんです。 Então, até que o tempo de Deus chegasse, que foi prolongado, o que eles fizeram? Eles perseveraram. 苦しいことのその連続で、その本当に心が折れるようなことがたくさんあったんだけども、神様に忠実で、そして神様に従い続けて耐え忍んでいたんです。それを見ると私たちは励まされるんです。 Então, o que eles fizeram quando Abraão, quando José ali foram passando por suas provações difíceis, coisas que poderiam desanimar, mas eles continuavam crendo em Deus, eles continuavam seguindo, perseverando a Deus até eles serem abençoados. E nós aprendemos muito com eles. 試練に遭っているのは何もその自分だけではなくて、
その聖書の人物たちだって本当にたくさんの苦しみを受けていたんです。Então, passar por provações não são somente nós. Quando você lê na Bíblia, você vai ver que esses personagens também passaram por situações difíceis e tribulações. だから私たちも彼らのように苦しくても、うまくいっている時でもそうなんですけども、本当に苦しくても神様に忠実であり続けないといけませんし、神様を賛美し続けないといけません。Então, quando nós vemos isso, nós temos que, nos momentos de tribulações, nós temos que continuar servindo a Deus, buscando e louvando a Deus. その旧約聖書の人物たちに対して約束をして実現された神様は私たちが信じている神様と同じ神様なんです。Então, assim como Deus que prometeu para eles, depois deles terem perseverados, eles tiveram vitória, as promessas se cumpriram na vida deles, nós também temos que crer dessa maneira que vai acontecer na nossa vida. 同じ神様を私たちは信じているんです。Porque nós cremos no mesmo Deus que eles creram. 心が疲れてしまうときに神様は聖書を通して励ましてくださります。Então, quando nós estamos cansados, Deus nos fortalece através dos exemplos que tem na Bíblia. 聖書に書いてあることは全てが真実なので、私たちは書いてある予言も全て希望を持って神様のタイミングを待たないといけません。Então nós vemos aqui como a Bíblia ela é a verdade, ela fala a verdade, então nós temos que ter essa perseverança que nós vamos ver acontecer. 私たちは本当に苦しくても忍耐を持って神様にもっともっと近づかないといけません。Então, quando nós passamos por sofrimento, nós temos que ter essa perseverança e nos acercar mais ainda a Deus. で、ヘブル人の手紙の6章の11から12節も同じようなことを書いてあります。Também em Hebreus, no capítulo 6, está escrito algo semelhante. ヘブル人の手紙の6章の11節から12節までです。Hebreus 6, do 12. O 11 e o 12. 私たちが切望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならず、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちになるものとなることです。Então, Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. ここでも私たちは忍耐を持つことを勧められています。Aqui também está dizendo para nós termos a perseverança. で、神様に対する希望についても確信を持てるような人になることをクリスチャンは求められています。Então, nós como cristãos, nós temos que nos esforçarmos para ser imitadores da fé, da paciência dessas pessoas. 私たちは怠け者にはならないで、信仰と忍耐を持って、神様の約束のものを受け継いだ人たちのように、私たちは彼らに習わないといけません。Então, nós não podemos ser preguiçosos, nós não podemos ser indolentes, mas nós temos que ser imitadores das pessoas que têm fé. Assim como eles herdaram as promessas, nós temos que imitar a fé deles. ここでも旧約聖書の人たちのことも言っています。Bom, aqui está falando sobre as pessoas do Velho Testamento. 彼らは例えばアブラハムは神様の約束を受けて、そして彼らは忍耐を持って神様を待ち続けて約束が実現されたように、私たちは彼らから手本として習わないといけません。Então, assim como nós demos o exemplo de Abraão, que ele recebeu uma promessa de Deus e ele teve que perseverar esperando por longo tempo, nós temos que aprender a ter esse tipo, a imitar essa fé, a ter essa paciência. 失望することなく私たちは神様のことをもっと知っていかないといけませんし、知れば知るほど希望も強くなっていくし、神様の愛を見出すこともできます。Então, através dessas provações, gera essa perseverança e nós, através da esperança, também nós conhecemos o amor de Deus. 試練を悲しむのではなくて、私たちは逆に試練こそが成長のチャンスなんだと考えを変えていかないといけません。Então, quando você passar por alguma provação, você não deve se entristecer, pelo contrário, você deve entender isso, que é uma oportunidade de você crescer espiritualmente. 聖書の人物を手本にしましょう、聖書の人物のことを学んでいきましょうと私は言ったんですけども、一番私たちが知らないといけない方がいます。Então, eu falei aqui para os irmãos que nós temos que aprender sobre os personagens do Velho Testamento. É muito importante imitar a fé dele, mas há alguém que você deve imitar muito mais. 試練の時に私たちが一番見ないといけない方がいます。Tem uma pessoa que você tem que pensar em primeiro lugar quando você for provado.
ヘブル人の手紙の12章の2節と3節を読みたいと思います。Vamos ler em Hebreus 12. 2節と3節を読みます。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでください。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことについて考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。Diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. 私たちの忍耐力の一番の秘訣がイエス・キリストを見ることです。Então, a maior dica que nós temos para a nossa perseverança é olhar para Jesus. イエス様のことを見て考えて生きることで私たちは元気を失うこともなくて疲れることもなくなります。Então, quando nós olhamos para Jesus, nós somos fortalecidos e nós conseguimos vencer e perseverar. 私たちは2つのことを同時に見ることはできないです。Nós não conseguimos olhar duas coisas ao mesmo tempo. 2つの道に生きることはできないです。Você não consegue viver em dois caminhos ao mesmo tempo. 私たちは神様を見ないで、神様のことを考えない、神様の道に生きないで、神様を喜ばせることなんて不可能です。Então, se você não viver para Deus, se você não andar no caminho de Deus, você nunca vai conseguir alegrar a Deus. もしその神様の道を、で失望したりとか諦めてしまったりとか、神様のことを不満に思ってしまう人がいたのであれば、その人は神様のことをちゃんと見ていないからなんです。Então, se você está no caminho e você está se desanimando, você está querendo desistir, é porque você não está olhando para Jesus, você não está olhando direito para Deus. どこでイエス・キリストを見ることができるかというと、聖書を通して私たちは見ることもできます。Então, de que maneira nós podemos olhar para Jesus? Nós podemos olhar para Jesus através da Bíblia. 聖書を通して自分のために何をしてくれたのか、イエス様のことを考えることもできます。Então, quando você lê na Bíblia, você vai saber o que Jesus fez por nós. 試練の時にこそ私たちはイエス様のことを思い出さないといけません。Então, quando nós passamos por momentos de provações, é que nós temos que lembrar de Jesus Cristo. イエス様は私たちの罪を許すために、私たちが罪の許しと、救いのチャンスを与えるために十字架にかけられたこと、私たちのためにその痛みに耐えたということを私たちはよく覚えておかないといけません。Então, nós temos que lembrar muito bem do que o Senhor Jesus passou, a dor que Ele sofreu, tudo para nos dar a salvação. Ele morreu em nosso lugar. Você tem que entender isso, sempre lembrar disso. イエス様は私たちに対する救いを与えられる喜びを持っていたから十字架にかかりました。Então, o Senhor Jesus ele teve a alegria de nos dar a salvação, por isso Ele morreu numa cruz em nosso lugar. イエス様は私たちが耐えられないようなことを耐えて、私たちのために罪の許しだったりとか救いのチャンスを与えてくれました。Então, o Senhor Jesus ele suportou algo que nós nunca poderíamos suportar, é por isso que Ele foi até o fim naquela cruz e nos trouxe a salvação e o perdão. だから私たちは信じているのであれば、本当にイエス様にあって試練への喜びも持つこともできるし、耐えることもできます。Então, se nós cremos e continuarmos em Cristo, nós vamos conseguir suportar, nós vamos conseguir vencer as provações. で罪を犯してしまったりとか何か過ちを犯してしまって、もう自分は終わりだなとは思わないでほしいです。Então, também quando você errar, quando você pecar, não pense que tudo está acabado. イエス様は私たちのために死ばれた方です。Porque o Senhor Jesus ele morreu por nós. イエス様は私たちのことを諦めていないです。O Senhor Jesus ele não desistiu de nós. だからその方に私たちは毎日考えないといけませんし、試練の時は特にイエス様のことを強く考えないといけません。Então sempre você deve pensar no Senhor Jesus e principalmente quando você passar em provações, lembre do que Jesus fez por sua vida. でイエス・キリストを見るタイミングは明日でも来週でも来年ではなくて今からなんです。Então você olhar para Jesus não é amanhã, não é o ano que vem, é agora. でイエス様は私たちが弱いところをよく知っています。O Senhor Jesus ele conhece os nossos pontos fracos. 私たちが本当に本当に悲しんでいる時でもイエス様を見ないといけません。Então quando nós estamos muito tristes, nós temos que olhar para Jesus. 私たちの気持ちを一番理解できるのはイエス・キリストだけです。Porque o Senhor Jesus ele conhece, ele é o que mais conhece o nosso sentimento.
ヘブル人の手紙の4章の15節を読みたいと思います。 Vamos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 15. 私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。Diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. イエス様は神の栄光を天に置いて人としてこの世に来られました。O Senhor Jesus ele deixou a sua glória nos céus e veio como ser humano, como uma pessoa para esse mundo. 罪を犯すことはなかったんですけども、それでも罪の誘惑を受けたことがあるし、人としての弱さも体験しました。 Então, embora o Senhor Jesus ele não tinha pecado, ele provou as provações desse mundo e ele sofreu em nosso lugar. だから一番私たちの弱さを理解している方に自分の気持ちを告白することができるんです。 Então, o Senhor Jesus ele conhece as nossas debilidades, ele consegue conhecer como nós somos. 助けを求めることができます。 Nós podemos então pedir ajuda para ele. そしてイエス様は私たちに対して素晴らしい約束を与えてくださりました。 E o Senhor Jesus nos deu uma promessa maravilhosa. その素晴らしい約束があるから私たちは耐えることができるし、そしてその耐える価値があるんです。 Então, como nós temos essa promessa, nós podemos suportar. Vale a pena suportar. マタイの福音書の24章13節を読みたいと思います。 Vamos ler em Mateus capítulo 24. マタイの福音書の24章13節。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。 Diz assim, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 最後まで耐え忍ぶ人は救われると約束されているんです。 Então nós temos essa promessa de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. これからこの先の人生で自分に何が起こるかわからないし、どんな試練を待っているかわからないんですけども、この約束は変わらないです。 Então nós não sabemos o que vai acontecer nesse mundo, nós não sabemos que tipo de provações nós vamos passar, mas essa promessa ela não muda. 苦しみの中でも最後まで固く立つ人は素晴らしい報いがあるんです。 Então aquelas pessoas que conseguirem perseverar até o fim, elas vão ter uma grande recompensa. 私たちはその一番の秘訣がイエス様を見ることです。 Então a coisa mais importante para nós é estarmos olhando para Jesus. そこで喜びも平安を得ることができます。 E aí nós podemos receber a alegria e paz dele. 神様との確かな体験もすることもできます。 Nós podemos ter uma grande experiência com o Senhor Jesus. イエス様は私たちと共にいる約束もされました。 O Senhor Jesus ele prometeu que estaria conosco todos os dias. それで私たちに聖霊様を与えてくださりました。 E ele nos deu o Espírito Santo. 私たちが試練の中でも平安を得るためにイエス様は与えてくれたんです。 Então o Senhor Jesus ele nos deu o Espírito Santo para nós termos paz em nosso coração. イエス様は私たちに苦しみや試練があるということはもう言っているんですけども、それ最後に言っていることは、私は世の中に勝ったんだとイエス様は宣言しました。 O Senhor Jesus ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: Eu venci o mundo. ヨハネの福音書の16章33節を読んで終わりたいと思います。 Então vamos ler João 16 e vou estar terminando. これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 Então João 16:33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. イエス様は世に勝ったんです。 O Senhor Jesus ele venceu o mundo. 勝利はイエス様のものです。 A vitória é do Senhor Jesus. そしてイエス様に従う人は勝利を得ます。 E as pessoas que obedecem a Jesus, seguem a Jesus, vão vencer. もし自分が過ちを犯して罪を犯してもダメだとは思わず悔い改めることによって私たちは罪が許されていきます。 Então, quando você errar, quando você pecar, não pense que é o fim, que você possa se arrepender e seguir, continuar seguindo a Jesus. 自分の全てを知っている方に自分の弱さだったりとか自分が感じていることそれを全て打ち明けて委ねることができます。 Então, que você possa falar ao Senhor Jesus, Ele conhece toda a sua vida, Ele sabe a sua fraqueza, que você possa confessar as suas fraquezas, suas debilidades para o Senhor Jesus.
試練も苦しみもイエス・キリストの名によって私たちは勝つことも乗り越えることもできます。Então, nós podemos vencer as nossas tribulações, nossas provações no nome de Jesus. 攻撃もその誘惑を受けてもイエス・キリストの名によって私たちは勝つことができます。 Então, quando nós formos atacados, quando nós formos tentados, nós podemos vencer no nome de Jesus. イエス様は罪も世も全てをイエス様は勝利したんです。 Porque o Senhor Jesus, ele venceu o mundo. イエス・キリストだけが私たちを強くすることができます。 Somente o Senhor Jesus nos pode fortalecer. 私たちを変えて新しくすることができます。 Somente ele pode nos mudar e fazer uma nova pessoa. だから私たちは試練を受けても試練を喜ぶ秘訣がイエス・キリストを見ることです。 Então, para que você, quando você for provado, para você ter essa alegria, você só vai conseguir quando você olhar para Jesus. それを始めるのは今からなんです。 E você deve começar isso agora. で、いつかそのあなたが、誰かにあなたが、どうやってあなたはその苦しみに耐えているの？どうやって試練に喜ぶことができるのと聞かれたら、私はイエス・キリストを見ることができているから耐えることができるんだという、その人生にしましょう。 Então, que quando uma pessoa perguntar para você como você vence as suas provações, que você venha conseguir falar para ela, eu consigo vencer minhas provações porque eu olho para Jesus. イエス様を見て考えて信じ続ける人がイエス・キリストにとどまることができます。 Então, as pessoas que elas olhem para Jesus, elas perseveram, essas pessoas, elas que vencem. これからあなたがそのイエス・キリストを見るのか見ないのかはあなたが決めることです。 Então, se você vai olhar para Jesus ou não, isso é você quem decide. それはあなたが決めることです。神様はあなたに自由な選択権を与えています。 O Senhor Jesus, Deus deu para você o livre-arbítrio. 今からあなたはそれを決めてこれから人生を変えることができます。 Então, você mesmo escolhe, você decide se você consegue, você vai mudar a sua vida ou não. ぜひよく考えて良い決断をしてほしいと私は心から願います。 Então, que você possa pensar bem e sempre tomar a decisão certa. これからの2026年もその先も試練を受けてもイエス・キリストと共に会って勝利することができるように、耐え忍んでいきましょう。 Então, no ano de 2026, que nós venhamos olhar para Jesus, que nós venhamos vencer as provações e crescer. ご起立ください。 Vamos nos colocar de pé. これから、メッセージの終わりの祈りをお願いしたいと思うんですけども、もしその罪を悔い改めてイエス様の道を歩みたいと、イエス様を救い主として受け入れたいという方がもしいましたら、ぜひ前に来てほしいなと思います。 Então, nós vamos estar orando. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje você quer voltar para Deus, você quer olhar para Jesus, nós vamos chamar você aqui na frente. 試練だったりとかその苦しみを受けていても、もしあなたがそれを耐えたいと、イエス様と共に乗り越えたいという方がいて、祈ってほしいという方がいましたら、ぜひ来ていただければなと思います。 E se você sente dificuldade para vencer as aflições, que você gostaria de receber uma oração, vem aqui à frente, nós vamos orar por você também. 大事なのはイエス・キリストを見ることです。 É muito importante você olhar para Jesus. それを見失わずに生きていきましょ Então, nós não vamos perder isso, vamos viver assim. う。このメッセージの終わりの祈りを松山牧師にお願いしたいと思います E。eu vou pedir para o pastor que homem está fazendo essa oração. 皆さんに祝福がありますように、イエス様の皆によってこのチャンスを感謝します。 Então, que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade.